Olá, a Amazônia e suas riquezas, a Amazônia e seus problemas. Terra rica em biodiversidade, região cobiçada por brasileiros, estrangeiros e traficantes. Me preocupa porque há uma grande desarticulação no combate ao narcotráfico. Estamos perdendo uma guerra, que é a guerra contra as drogas, contra o narcotráfico. A defesa da fronteira brasileira, a questão indígena. Senadores da Comissão de Relações Exteriores debateram problemas e soluções para a Amazônia. Acompanhe a partir de agora, aqui no Em Discussão. O Brasil é um país curioso, interessante, que em pleno século XXI nós não temos ainda completado o nosso processo de consolidação da nacionalidade. Temos um passivo que corresponde à tarefa geohistórica não realizada de ocupação de praticamente metade do nosso território, que isso corresponde exatamente à Amazônia. Mas os dados mais abrangentes que encontramos indicam que a Amazônia abriga 23 trilhões de dólares em recursos naturais, 15 trilhões abaixo da superfície, decorrente dos metais, minerais, metálicos, não metálicos, energéticos, etc., e 8 trilhões acima da superfície, relativo à biodiversidade, sendo que uma parcela extremamente pequena dessa biodiversidade, no que diz respeito ao seu potencial de exploração econômica, é conhecido até hoje. A Pan-Amazônia, que nós vemos aqui, são 7 milhões de quilômetros quadrados, nós ocupamos 5, mas é interessante ver que alguns países são até mais amazônicos que o Brasil, no que diz respeito à percentagem do seu próprio território abrangida pela Amazônia, como o Peru e a Bolívia, em alguma parte. São 9 países condôminos, com as suas áreas humanizadas e dinamizadas, voltadas para os oceanos. Então, esse contexto amazônico corresponde a um enorme vazio e há uma homogeneidade muito grande entre todas elas. Homogeneidade da geografia física, da geografia humana, e são áreas carentes de infraestrutura, extrema pobreza, e os problemas são os mesmos, né? Os problemas ambientais, indígenas, dos ilícitos, a questão da água, enfim. Manaus ocupa uma posição privilegiada, ela é equidistante de todas as principais capitais, principais cidades da Amazônia. As capitais como Caracas, Bogotá, Lima e La Paz e mesmo as grandes cidades brasileiras. Então, Manaus é um epicentro da Amazônia. Daí, nós entendermos a inconformidade da população do Amazonas de Manaus em até hoje o Estado não contar com uma rodovia que o ligue ao centro-sul do Brasil. Uma capital economicamente importantíssima e não se conecta com o restante do país. A Amazônia abriga a resposta a alguns dos grandes problemas que afligem a humanidade atualmente. Questão de biodiversidade, mudança climática, produção de alimentos, produção de energia renovável, a questão da água. Daí nós entendemos o grande apelo que a Amazônia exerce diante da opinião pública internacional, e ela ser foco das atenções permanentemente. Não se pode abordar qualquer questão da Amazônia apenas com viés de defesa, ou viés econômico, ou viés ambiental. Não. Tudo necessariamente deve estar integrado. E para que tenha condições de mudar a realidade. A Amazônia abriga 23 milhões de pessoas, a maioria em extrema pobreza, vivendo em condições precárias, e os maiores sacrificados neste processo têm sido os nossos indígenas. Então, essa questão, o viés social é fundamental. Há que pensar primeiro nas pessoas que habitam a Amazônia. O segundo que nós temos que nos preocupar é a questão da ciência e tecnologia. Então, enquanto não houver essa visão de aplicar conhecimento intensivo, e esse conhecimento, tanto um caráter de pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia, mas ele tem que estar associado também com o conhecimento tradicional dos povos da Amazônia. Isso é fundamental. Mas então eu falei desse caráter multidisciplinar, a questão social, a questão de ciência e tecnologia, logicamente a questão ambiental. Nós temos que realmente chegar num ponto de desmatamento zero, é necessário, pelo patrimônio que isso representa, pela responsabilidade que nós temos perante o mundo e perante as gerações futuras, e também pelo pragmatismo.
É um dado curioso, um estudo da Embrapa, senador, que a Europa, por exemplo, hoje tem 0,3% das florestas originais preservadas. Nós temos ainda da ordem de 70% das nossas florestas, considerando que a Mata Atlântica praticamente toda desapareceu. Então, ninguém tem autoridade moral para tentar nos apontar o dedo e dizer como nós devemos tratar da Amazônia. O quarto vetor é o desenvolvimento econômico, porque se a população não tiver alternativa, realmente ela vai viver, né, da exploração extensiva da Amazônia. Manaus, que a doutora Nazaré também conhece, Manaus é um exemplo disso, né? A Zona Franca, o Distrito Industrial da Zona Franca de Manaus, proporciona da ordem de 120 a 150 mil empregos, considerando uma relação de 3 empregos indiretos para cada emprego direto, nós teremos na ordem de 400 a 500 mil empregos. O problema é que cada vez que nós impedimos a construção de uma rodovia, o asfaltamento de uma rodovia, impedimos a construção de uma linha de transmissão, a construção de uma barragem, nós estamos dificultando que se tenha esse desenvolvimento intensivo capaz de proporcionar essa preservação da Amazônia. E, logicamente, as questões de segurança e de defesa também. Feito essa abordagem geral da Amazônia, eu queria agora focar em 2 aspectos mais específicos. Primeiro, é o que o general Etchegoyen caracteriza muito bem com os déficits de soberania que nós vamos admitindo se estabelecerem perante ou dentro da Amazônia. O mais recente agora, nós tivemos esse ano, o presidente da Colômbia apresentou no Congresso uma ideia chamada Triple A, esse corredor ecológico que vai dos Andes ao Atlântico, passando pelo Amazonas. A intenção é que essa área seja preservada exatamente como contribuição para deter a mudança climática. Ela tem no total 135 milhões de hectares, 62% deles são no Brasil, corresponde a 83 milhões de hectares, ou seja, são 830 mil quilômetros quadrados. Isso seria implantado no espaço de 5 anos. Isso vai ter uma influência grande na questão ambiental, né? Congelamento, a lógica é sempre essa, é congelamento de áreas que os recursos naturais não podem, aqueles recursos naturais que eu me referi, os 23 trilhões de dólares não poderão ser explorados. E também a questão dos povos indígenas, mais uma vez, serão afetados. Nessa área, nós temos 3 comandos de brigada, temos 9 unidades do Exército e temos 16 pelotões especiais de fronteira. Isso sempre traz também restrições para a atuação tanto das Forças Armadas quanto da Polícia Federal. No próximo bloco, o tráfico de drogas e a defesa das fronteiras. É um sistema extremamente complexo, com alto conteúdo tecnológico.